Muito obrigado, Sr. Candidato. Agora dou a palavra a mim próprio, não me leve a mal, e chegou a hora também de poder fazer aqui um conjunto de considerações em relação quer ao seu currículo, quer ao projeto que agora teve a ocasião de lhe apresentar. Bem, eu renovo aquilo que disse no início. É realmente para mim uma grande honra estar aqui, nesta posição, e participar nesta prova pública à qual se candidatou o Dr. Henriques Henriques para chegar à cátedra em Jurídico-Políticas, aqui no ISCTE. E digo isto porque conheço bem o candidato, porventura, deste ponto de vista da avaliação, estarei numa posição privilegiada de conhecer, julgo quase como ninguém, o candidato e todo o seu percurso, que é um percurso somente longo. Longo, porque fomos colegas quando eu aqui cheguei em 93, ele era diretor adjunto da Faculdade de Direito da OEM, depois doutorou-se na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e sempre temos colaborado em muitas ocasiões, em muitas iniciativas. Portanto, eu conheço muito bem o candidato, não precisava ter qualquer currículo comigo, porque eu sei de cor qual é que é o currículo vitae do candidato, mas ainda assim seria sempre imprudente da minha parte não ler o currículo vitae que tenho aqui, e começo por essa parte e dizer que é um currículo realmente muito bom. Sobretudo, não é um currículo de uma pessoa que não é um cientista de aviário, porque eu já vi muitos currículos até maiores do que este, mas depois aquilo é uma coisa que vem do aviário. Digamos, é carne de aviário. Aqui não é carne de aviário, aqui é produção biológica pura. Não há químicos, não há rações artificiais. E posso provar isso. E isso é um elogio que faço ao candidato. Em primeiro lugar, aquilo que me impressiona é que há uma longa experiência de vida. Não obstante a idade ainda jovem do professor Henrique José Henriques, é uma pessoa que já passou por muitas coisas na vida. E a Universidade da Vida ainda é uma boa universidade. Há pessoas que nunca saíram da Universidade dos Livros. Também não é má, não se está bem, não se está mal lá. Mas é que o professor Henriques tem aqui uma longa experiência, aliás, que o currículo mostra, do ponto de vista do contacto com muitas circunstâncias diferentes. Não só os vários países que ele visitou e onde estudou e onde trabalhou, portanto, isso foi dito também. Não só a diversidade linguística que ele compreende e que domina, que também foi referido pelo professor Castiano muito bem, mas o professor Castiano também tem uma grande diversidade linguística e de grande capacidade, sobretudo no âmbito do espaço alemão, germânico, mas depois também do ponto de vista das obras que ele fez e dos trabalhos que ele registra. Do ponto de vista das obras científicas, eu chamo de novo a atenção para a sua tese de doutoramento. É verdade que essa tese já foi avaliada no momento próprio. Estas provas não se estima a reavaliar a tese de doutoramento, mas é uma tese de doutoramento numa altura muito importante, porque foi das primeiras teses, digamos, no espaço lusófono a abordar a questão do pluralismo jurídico, embora numa perspectiva mais de direito internacional, que não é aquela perspectiva mais tradicional, que é aquela que tem a ver com o costume local, de facto, essa foi uma grande tese. A tese tem circulado, já tenho dito várias vezes ao seu candidato que estamos à espera que ele publique essa tese de doutoramento. Eu até tinha vontade de condicionar a minha nota à publicação prévia da tese, mas eu não posso fazer isso. Mas posso deixar ficar aqui um apelo, e ele vai prometer que a publicará dentro, no máximo, de 6 meses, porque não se pode dar mais prazo, porque é uma grande necessidade e será um grande bem que ele fará à ciência jurídica moçambicana e não só, e lusófona, a publicação da sua tese de doutoramento, porque é realmente uma tese muito rica, num tema inovador e muito importante. E, portanto, faço aqui este reparo em relação à não publicação da sua tese. Penso que é pena que ainda não tivesse feito. E, por outro lado, em relação ao currículo, como disse, enfim, não vou estar agora aqui a referir, já é conhecido. Acho que também seria importante para o futuro, e isso é uma pergunta que lhe faço, qual é que é agora a obra que se aproxima do ponto de vista pedagógico? Que lições está a preparar? Qual é a disciplina que neste momento mais tem estudado e na qual pretende publicar um manual? Eu sei que hoje não está na moda a publicação de livros, de monografias ou até de manuais. A meu ver, infelizmente. Porquê? Porque as ciências sociais e humanas têm sido prejudicadas, têm sido manipuladas pelas ciências exatas
pelas medicinas, pelas biologias, pelas engenharias, e em que as pessoas valem aquilo que valem os artigos que são publicados em revistas indexadas, muitas vezes manipuladas por grandes interesses económicos internacionais, que até andam a expropriar os direitos de autor das pessoas, os direitos económicos de autor. Bem, ainda não chegaram aos direitos morais de autor, como era só o que faltava, mas chegaram já aos direitos morais de autor. Agora as instituições internacionais só financiam artigos se a pessoa renunciar ao pouco dinheiro que pode ganhar com os artigos. Isto chegou a este ponto. E ninguém diz nada. Estamos todos calados, o rabinho entre as pernas, e andamos a obedecer este tipo de imperialismo e de capitalismo científico internacional que anda a expropriar os direitos económicos de autor dos autores que verdadeiramente trabalham e pensam pela sua própria cabeça e produzem ciência. Portanto, eu sei que nós, para progredirmos na vida e para chegar a pessoas catedráticas, temos de ter artigos publicados e indexados. Que às vezes, e até há juristas e cientistas que até pagam as revistas para pagarem artigos. Isto é o processo totalmente inverso. Em vez de serem as revistas a pagarem aos autores porque eles fizeram uma coisa boa, que saiu da sua cabeça, porque inventaram um artigo, têm boas ideias, agora é até ao contrário. Quem tem boas ideias tem que pagar uma revista para que essas boas ideias possam ver a luz do dia nessas revistas indexadas. Portanto, total subversão do sistema científico internacional, e eu não vejo ninguém preocupado com isso. Eu já tenho escrito umas coisas, mas, como sabem, uma andorinha não faz a primavera. Bom, ou então não sei se vale a pena pregar no deserto. Mas eu não me importo de continuar a pregar até que a voz me doa. Mas, portanto, em relação a isso, eu sei que o professor Henriques tem esses artigos, não estou contra isso, eu sei que às vezes é preciso a pessoa não se desalinhar totalmente do mainstream, mas temos também que ter alguma capacidade de bater o pé de autonomia. Mas a minha ideia era só saber agora, enfim, do ponto de vista do manual, penso que é importante, porque Moçambique precisa também de manuais, sobretudo de apoio, digamos, à formação de base da licenciatura. Isso não são tão importantes na formação pós-graduada, mas sobretudo na formação de base. Agora, passando enfim, rapidamente, não tenho muito tempo, de facto, apesar de ser presidente do júri, não vou abusar desta minha posição, mas agora passando à parte do projeto científico que teve aqui a ocasião de apresentar, aliás, que eu gostei bastante, que é um projeto, como disse muito bem o professor Castiano, um projeto que revela maturidade, sem dúvida, maturidade, profundidade, completude. Portanto, eu diria que não falta aqui nada naquilo que se considera ser um excelente projeto científico-pedagógico. Mas aqui a minha reserva, que é uma pergunta, ou que são perguntas, reserva no sentido de críticas para o diálogo, é saber, aliás, há pouco te disse isso, como é que vai fazer a viragem, porque o ponto de partida, o professor Henriques, noto agora um pouco mais pessimista do que era há uns anos, é que o ponto de partida é muito difícil para si e para todos os moçambicanos. É que o ponto de partida é muito baixo. O que é que quer dizer? Há poucos livros, não há diálogo científico entre as pessoas pouco publicam, não há revistas periódicas, não há centros de investigação a produzir coisas, enfim, com consistência, com permanência. A meu ver, não me leve mal, não quero estar aqui a criticar por criticar, mas o ponto de partida é realmente difícil. É muito difícil. Sobretudo porque nós, quando produzimos, queremos produzir para alguém que nos possa ouvir e com quem nós possamos falar. Mas ou essas pessoas não existem, ou se elas existem, não falam connosco ou têm medo de falar connosco. E, portanto, nós continuamos sempre a falar sozinhos. Mas o ponto de partida é difícil. Mas apesar de tudo, e louvo a sua coragem, porque veio aqui defender num projeto que é um testemunho de confiança para o futuro, e para o futuro de Moçambique em particular, como é evidente, que não pode ficar para trás. Mas depois há aqui várias perguntas que eu gostaria de fazer. Uma delas tem a ver com a ideia que, uma vez que tem uma formação, digamos assim, pluralista do ponto de vista da formação de base, filosofia, até teologia, direito, filosofia, etc., saber se não pode haver aqui o risco de a qualidade de um texto jurídico poder ficar prejudicada por digamos, por uma perspectiva, digamos, que seja interdisciplinar. Saber se, às vezes, nós falamos de várias coisas ao mesmo tempo e depois aquilo nem é um texto jurídico, nem é um texto filosófico, nem é um texto com outra natureza. Saber até que ponto o risco da interdisciplinaridade não é grande
do ponto de vista de se poder reduzir a qualidade do trabalho que se quer produzir. Esse é um primeiro aspecto. Depois, outro aspecto também que refere aqui no seu relatório, no seu projeto, é a ideia de haver serviços para a comunidade. E é uma ideia muito boa, mas sabe que isso também tem os seus riscos, porque quando uma universidade trabalha para a comunidade, quer dizer que trabalha para empresas que visam o lucro. E, portanto, a certa altura, os juristas ou os cientistas só trabalham para aqueles que lhes pagam e só trabalham para o mercado, que é um mercado que tem os seus próprios interesses e que são legítimos. O mercado é uma coisa muito boa, porque é uma administração de liberdade. A economia deve ser privada, não deve ser estatizada, a não ser nos movimentos-chave da economia. Mas às vezes nós temos que ter um certo cuidado, porque quando trabalhamos só para as necessidades do mercado, sobretudo na tal extensão universitária, podemos ir a reboque dos interesses do mercado. Ora, a universidade tem que ter uma autonomia de pensamento e deve produzir ciência, mesmo lá nos lugares onde essa ciência não tem clientes para ser comprada. E, portanto, esse é que é o problema, porque imagine, se fosse um critério do mercado, hoje não havia cursos nem de latim nem de grego. Porque qual é o mercado que anda a comprar cursos de latim e de grego? Ninguém. Não há mercado nenhum. Ou então, arqueologia. Qual é o mercado que anda a comprar, que anda a estudar na antropologia ou a arqueologia? Duvido que haja mercado para isso, não sei em casos muito reduzidos. Mas, portanto, nós não podemos andar aqui a toque de caixa do mercado. Com certeza que nós devemos estar virados para a economia, para a sociedade em geral, mas com alguns riscos, porque isso sim se envolve e com algum cuidado, e queria saber qual é que seria da sua parte, digamos, que tipo de cuidado é que pode ter ou deve ter quando a universidade se abre para a sociedade, mas também não pode ir a reboque desses mesmos interesses que a sociedade muitas vezes traz e que às vezes é a própria sociedade e certos interesses sociais que capturam também os interesses universitários e a gestão universitária. Depois, também, outro assunto aqui importante que não se referiu diretamente aqui no projeto, mas ele consta aqui, é o diálogo com as profissões jurídicas e também com as autoridades dos poderes públicos. Portanto, diálogo com os magistrados, com os procuradores, com os advogados, por um lado, e também que tipo de diálogo é que deve haver com os legisladores, os deputados, com os membros do governo, os ministros, o Presidente da República, o órgão executivo. Portanto, saber qual é o tipo de diálogo qual é o papel aqui de uma escola de ciências jurídicas, no que respeita ao trabalho que pode ter, quer com as profissões jurídicas, quer com os decisores políticos que têm a ver com a formação do direito. Porque aí também é importante ter algum cuidado, porque, obviamente, ser juiz não é ser professor. Ser advogado não é ser professor. Um advogado não é um cientista. Um juiz não é um cientista. Um procurador da República não é um cientista. É um prático do direito, que é uma coisa diferente. Porque tem problemas concretos para resolver. Claro que tem uma grande responsabilidade, porque se um juiz se engana, pode desgraçar uma família, pode desgraçar uma empresa, pode desgraçar um país. Eu costumo sempre dizer, às vezes com graça, que é muito bom ser professor, porque quando o professor se engana, ele tem uma opinião minoritária. Um professor nunca se engana. Enquanto que se um juiz se engana, desgraça uma empresa, leva uma empresa à falência por erro, ou pode desmembrar uma família num divórcio litigioso, se comete um erro de avaliação com quem é que ficam os filhos, por exemplo, ou pode desgraçar a estabilidade de um país se faz uma má decisão sobre a constitucionalidade das leis ou a constitucionalidade dos atos eleitorais que estão sendo praticados. Enquanto que um professor, agora aqui a gracejar, também cometem erros técnicos, como é evidente, os professores não são infalíveis, mas estão sempre protegidos pela liberdade académica, que, enfim, no limite lhes pode dar essa possibilidade de ter uma opinião exótica. Claro que é uma opinião que é só dele porque está errada, mas ele acha que não está errada, acha que está certa, mas é uma opinião isolada. Mas não deixa de ter uma opinião, mas está isolada, não tem mais nenhum seguidor, claro, porque é uma opinião errada. Mas isto não quer dizer que, obviamente, não deva haver esse contacto com essas profissões jurídicas, mas sobretudo com o cuidado também que hoje tem sucedido muito, que é, muitas vezes, certas profissões pretenderem ter colaboração com a academia, mas para alcançarem interesses ou objetivos espúrios à própria academia. O professor Henrique sabe que, ao longo da minha vida, agora sobretudo nestes últimos 15 anos, realmente dedicado bastante a projetos de pós-graduação em dois países africanos, Angola e Moçambique, com o doutoramento que referiu aqui, e depois também com a colaboração com a Universidade Católica e com
com o Instituto Alberto Chipando, e também em Angola com a Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto. E agora um novo doutoramento que vai lá começar. E o que é que eu vejo avaliando isto, digamos, olhando para trás há 15 anos, esta parte? Vejo que as pessoas vão muito entusiasmadas para os doutoramentos. A taxa de conclusão de doutoramentos é de 5%, ou menos. Daqueles que fazem a parte letiva, quem entrega a tese é 5%, 10%, não é mais do que isso. Mas outra coisa pior ainda é que as pessoas, quando vão fazer a frequência de doutoramentos, não se querem verdadeiramente doutorado. Elas querem ser doutorandos a vida toda. Porquê? Porque isso lhes dá um título para poderem ganhar muito mais dinheiro na advocacia, ou para poderem subir na carreira da magistratura, ou na carreira do Ministério Público, etc. E, portanto, penso que isso são coisas que devem ser vistas, no sentido de maior exigência e de que é possível, que é necessário ter do ponto de vista desse diálogo com as pessoas que vêm dessas profissões e que não se vêm doutorar ou fazer mestrado apenas por fazer ou para ter outros benefícios, mas efetivamente venham para trabalhar e venham por bem para que possam realmente progredir nessa mesma carreira. Bem, haveria muitas outras perguntas, porque realmente a questão do dinheiro, como é que se faz boa investigação sem dinheiro, realmente. Mas agora, para terminar, ainda um outro ponto, que é um ponto que hoje tem estado muito referido, sobretudo na Europa, não me levem mal, porque assim, sofre sempre a contaminação da discussão universitária europeia, que é o problema, não é só de agora, mas é o problema da captura das universidades pela radicalização ideológica. Nós ouvimos falar muito agora no wokismo, que é uma radicalização de um discurso de igualdade que é inteiramente justo, mas que sobretudo em certas universidades norte-americanas e europeias, se radicalizou. Mas o problema depois não é só da questão woke, quer do ponto de vista da perspectiva de género, quer da perspectiva étnica. É do ponto de vista da captura das universidades por interesses ideológicos, porque quando os partidos querem afirmar na vida política, os partidos querem uma legitimação. E a mais forte legitimação que um partido pode ter é dizer que aquilo é um discurso científico, que está apoiado em ideias que são avalizadas por cientistas. É a pior coisa que pode acontecer. E, portanto, é isso que nós estamos a viver hoje na Europa e nos Estados Unidos. É realmente a captura das universidades por certos interesses radicalizados. Portanto, além dos interesses económicos, também existem, a captura pelos interesses económicos, há a captura pelos interesses ideológicos radicalizados. Muitas vezes com políticas de cancelamento, que eu não penso da mesma maneira, digamos, a diminuição, enfim, dramática da liberdade académica. Quem não pensa de acordo com o que é politicamente correto é logo excluído, é cancelado, é logo fascista, ou é radical, ou seja lá o que for. E, portanto, saber se este tema também não o preocupa aqui, do ponto de vista de se garantir aquilo que é uma verdadeira universidade, que é um espaço de liberdade e é um espaço de todos. Vem do universitas, não é? Vem do universo, vem da universalidade, em que todos cabem, mesmo aqueles que não têm a opinião da maioria, mas têm opiniões minoritárias. Na universidade todos têm opinião, maioritárias e minoritárias. E, portanto, penso que isso é outro aspecto também que é importante para garantir a diversidade e para evitar a captura das universidades por certo tipo de interesses, que é aquilo que está a acontecer, ou pelo menos é aquilo que está a acontecer agora, de uma forma mais visível, talvez, nesta polarização grande que existe na Europa, deste ponto de vista. E, portanto, são estas as minhas observações. Enfim, tinha aqui muitas perguntas, acho que não vale a pena fazer mais, acho que estas são as suficientes. E dizer, em resumo, que foi com muito gosto que eu assisti à apresentação do seu projeto de relatório de desenvolvimento científico e pedagógico. Acho que tem as três componentes essenciais, o ensino, a investigação e a extensão universitária. E o professor Henriques tem, além do mais, também disse o professor Castiano isso muito bem, tem também realmente uma longa experiência de gestão universitária, que é uma coisa muito importante, porque hoje também, às vezes, ficamos com aquela ideia de que quem gera melhor a universidade são os gestores, ou são os economistas. Nada contra os economistas, aliás, meus pais são economistas, mas não é bem assim. É que só se souber a mesma universidade quem passa pelos vários graus de formação dessa mesma escola. E com certeza que há uma dimensão económica em todos os lugares de gestão, de coordenação, mas há uma dimensão que só pode ser dada por quem lá esteve e por quem passou por aquela faculdade e que teve lá lugares de gestão. E o professor Henrique está à vontade nesse aspecto, está muito à frente de outros colegas, porque já passou por muitas situações de lidar com pessoas, com alunos, com professores,
A raça dos professores é uma raça particularmente difícil, porque todos são muito inteligentes e muito sábios, e não admitem opiniões contrárias. Eles é que têm sempre razão, cada um deles em relação a todos os outros. Isso é um trabalho difícil. E eu acho que o professor Henriques, nesse aspecto, eu posso testemunhar, tem grande habilidade, grande diplomacia de levar por diante excelentes projetos. Portanto, também lhe deixo aqui este elogio do ponto de vista daquilo que eu tenho visto da sua capacidade de gestão académica, que não é fácil e que tem sempre as suas dificuldades. Muito obrigado, Sr. Professor. Faz favor.